Então, pessoal, retomando a nossa sessão do dia 6, parte da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Estão presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Tiago Duca como suplente, o doutor Tiago, que está substituindo uma vaga aqui do nosso colegiado, que está em processo de seleção. Retomando a nossa pauta a partir do item 8, consulte de pedágios, de relatoria do Dr. Wesley. Dr. Wesley, eu vi que na pauta saiu separado os processos da consulte. Eu queria antecipar para ficar tudo juntinho, pode ser? Sim, com certeza. Eu ia sugerir, inclusive sugiro para que nós possamos começar pelo item da pauta número 12, que é a obrigação principal, final 2010-68. Item 12, então. Eu ainda estou aprendendo aqui esse novo formato de colar na pasta, e eu colei o zip todo, então a próxima vez eu vou tentar colar só o PDF, né, que é o que a gente combinou, não é? Doutor Paulo, só queria falar? Sim, é que eu não achei o item 8 na pasta, entendeu? Não sei se depois ele conferir esse que você colocou. Claro, deixa eu verificar aqui, talvez no... que eu pode estar outra numeração, né? Deixa eu ver aqui. Tá ok. Deixa eu só abrir aqui para ver como é que ficou. Ele ficou com outra numeração. Provavelmente o número 45 que está ali. Final 2024. Então, o número 8 da pasta, ele está como o número 45, que era da numeração da sessão passada, né? Eu acabei não atualizando. O resto, eles estão com os números certinhos. E o 9 também está ali. Então, eu começo pelo número 12 da pauta, final 2010-68, que trata da obrigação principal. O processo, ele é simples, viu, presidente? Não tem maiores... delongas nesse processo. Então, trata-se de crédito lançado em favor da empresa Consult Consultoria, em razão da impugnação ter sido apresentada e ter sido julgada improcedente. Crédito abrange o período de 1 de 2007 a 12 de 2007, também o 13º ali de 2007, que se refere às contribuições previdenciárias devidas ao FAP e contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa. Os fatos geradores foram as diferenças de remunerações pagas aos segurados, empregados e aos contribuintes individuais que lhe prestaram serviço no período citado. E aí foram lançadas divergências de descontos apontados no batimento entre valores constantes da folha de pagamento versus os valores informados nas GFIPs. Aí ele faz os levantamentos ali e acrescenta a fiscalização que as GFIPs do ano de 2007, declaradas antes do início do procedimento fiscal, foram extraídas do sistema GFIP Web, né? Basicamente, são essas as considerações, as contribuições seguradas de outras entidades incidentes sobre as mesmas bases de cálculos foram lançadas nos autos de infrações ali citados. E em seu recurso voluntário, a recorrente deixou de apresentar razões sobre o mérito do processo, tecendo considerações sobre o devido processo legal, princípios norteadores do processo administrativo fiscal, bem como itens que constam nos autos, a exemplo das alegações abaixo citadas. E aí eu só passo a tecer ali de forma resumida
né, que a recorrente alegou que o Instituto da Presunção da Omissão da Receita e seus efeitos precisam ser tratados em lei, não ser propriamente a certeza da receita oferida. É necessário explicitar quais são as possíveis hipóteses da presunção de receita, o que será tomado como base de cálculo para fins de tributação, o que a autoridade fiscal deve fazer ao constatar uma dessas hipóteses, assim como o alcance desses fatos em relação a outros tributos. Princípios da legalidade. E aí o relatório breve é esse, lembrando que a recorrente, ela apresentou somente questões e princípios do processo administrativo, informando que a autuação não teria sido respeitada nessas questões, e aí eu passo a delimitar no voto aí a lide, né, ao qual a recorrente deixou de apresentar sobre o mérito da autuação, as suas irresignações. E aí eu expliquei ali, então, somente questões do princípio que norteiam, no caso, o processo administrativo fiscal. E aí eu faço uma série de argumentações aqui, referente ao PAF, o artigo 142 do CTN, o decreto, verifico também que não há nenhum tipo de nulidade no processo administrativo aqui, ora debatido, foi observado de forma técnica e também correta todos os atos processuais, a marcha processual administrativa, onde a recorrente apresentou defesa, teve essência dos demais atos, os princípios da legalidade também foram observados, em razão de que a lei aí, enfim, foi posta perante a autuação. Então, basicamente, eu acompanho aí a decisão de primeira instância e voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negá-lo o provimento, tá? Presidente, esse é o voto do processo principal. Ok, doutor. Doutor Wesley, tem mais alguma obrigação principal aí? Eu acho que tem terceiros, né? Essas coisas que a gente pode aproveitar o mesmo resultado. Então, o processo, todos eles, viu, presidente, eles têm a mesma argumentação para todos. Então, a gente vai... É a mesma decisão. A mesma decisão. E aí, o final 2010-24, deixa eu ver aqui, que é o número 8, é uma obrigação acessória, que também tem a mesma decisão. Eu não sei se a gente já pode abordar ele. Podemos. Então, é o seguinte, esse caso do número 8, que está ali como 45, né? Ele é uma obrigação acessória, que travou para mim aqui, que eu estou abrindo. As argumentações da recorrente são as mesmas no seu recurso voluntário e basicamente não mudou muito, salvo lá no final, deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse aqui também é obrigação acessória, porque deixou aí deixou de apresentar os arquivos em sistema digital no prazo estabelecido pela Receita Federal, CFL 23. Então, também estou votando para conhecer o recurso e não e negar provimento. O outro processo, número 9, também, deixa eu só pegar aqui. (2010-26), final. É a mesma situação, presidente? As mesmas argumentações, em que... Está travando aqui o meu. Pronto. Aí, no caso, a empresa deixou de apresentar os documentos ou livros relacionados às contribuições previdenciárias, também delimita ali
no mesmo contexto do processo principal, porque ele não apresenta sobre o mérito, somente a princípio os norteadores do processo. E só finalizo ali no último parágrafo dizendo o seguinte: no que diz respeito às notas fiscais que cita a recorrente que teria sido impedida de apresentar em razão de estar em seu poder, caberia a recorrente apresentar alguma informação da administração pública daquele município, registrando as razões do impedimento de apresentação das provas que alega que ter sido impedida de produzir. E aí, no caso, foram serviços prestados a município nesse processo aqui. A um município, a um ente público, né? Também são... o que diferencia nesse caso é que ela alega que as notas fiscais ou os documentos estariam em poder do município e não da recorrente, o que também não dá para ser alegado, porque cabe ao contribuinte o ônus desta prova. Também eu não conheço as alegações e, no mérito, nego o provimento. E o último processo, que é o final 2010-24, presidente, é o 2010-92, número 13 da pauta. Este último processo, aí são as contribuições seguradas, obrigação principal também nos mesmos moldes já do que eu apresentei aqui. A única coisa que há de diferente aqui houve um despacho na folha 114, que a unidade preparadora verificou que a procuração apresentada não tinha outorgados os poderes para o recurso em questão. Notamos ali o equívoco na transcrição do número da AV do procurador, o referido instrumento de mandato, folhas tais. Ocorre que daí, analisando o mandato outorgado, nas folhas citadas, ali consta autorização para apresentar recurso aos órgãos administrativos, bem como o número da AV do advogado que foi subscrito. Segundo, que consta somente um erro na transcrição da informação sobre o contexto de identificação. Erro formal que, neste momento, acato para a possibilitar a ampla defesa e contraditório, levando em consideração o princípio do formalismo moderado que rege o PAF. Então, também, neste processo, eu estou conhecendo o recurso voluntário para negar provimento. São os 4 processos e os 4 votos. Presidente. Ok, então temos autos de infração de obrigação principal e assessora. Pelo que verifiquei, foram batimentos de folha e GFIP. Foram lançados autos de infração à parte patronal, segurados, auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, arquivos digitais, né, a não entrega de documentos. Exato. Ele não refuta questões de mérito, basicamente questões processuais, e aí o relator está votando por negar provimento aos recursos, os 4 processos. Alguém tem algum questionamento? Então, eu vou passar a votação. Doutor João, como vota? Eu acompanho, doutor Wesley, nos 4 processos e parabenizo aí pela forma sucinta que o senhor narrou os 4 processos rapidamente. Realmente. Doutor Kleber. Pode falar, doutor Wesley. Doutor Kleber? Não, eu achei que eu tinha até resumido de forma um pouco, assim, confusa, né? Porque como eram 4 aí, que bom que consegui. Eu consegui entender. Aí. Então tá bom. Que bom. Doutor Kleber. Acompanho o relator. Doutora Fernanda. Não estou ouvindo. Não. Você apertou F8? Não, eu não estou conseguindo te ouvir. Você chegou a apertar o F8 no notebook? Apertou? Então aperta de novo aí. Não.
chuta e entra de novo. Entra e sai. Vou lhe expulsar e você volta. Vamos esperar a doutora Fernanda, né? Que tem que... Vamos. Esse botão F8, quando a gente aperta, ele dá problema. Voltando. E agora? Tá me ouvindo? Sim. Ai, Como vota a doutora Fernanda? acompanho o relator. A gente tem que aprender Libras aqui. Pânico. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Tiago. Acompanho. Eu também acompanho. Então, vamos lá. Para os itens 8. Deixa eu copiar aqui. Item 8. 9, 12 e 13. Da consulte de pessoal e serviços temporários limitada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, votam em negar provimento ao recurso. Ok? Então foram votados os itens 8, 9. Sheila, Oi. só uma dúvida aí, doutor Wesley. O senhor disse que havia várias questões processuais suscitadas. Não havia preliminares. Será que Não. Na verdade, ele citou só questões do processo sobre legalidade, devido processo legal, e, enfim, não chegou a tratar como preliminar, né? Bem. E aí eu tratei como basicamente um mérito mesmo do lançamento, não teve preliminar. Bem lembrado, porque eu acabei não citando isso. Obrigado, João. Então acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Certo? Então, voltando ao item 10, do Dr. Paulo César, relatoria Oscar Bressani, prefeitura. São 2 processos, né? Item 10 e 11. Ok, então vamos começar pelo 10, do GFIP, guia de recolhimento, com informações incorretas ou omissas. Ele apresenta sua impugnação aí, né? No recurso voluntário, ele alega preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa por não ter sido facultada a participação do representante do impugnante no julgamento da impugnação. Eu rejeito isso por falta de base legal. E no mérito, aduzo que o relatório do acordo, embora faça breve relato da infração, não traz qualquer referência a documentos dos autos, bem como não teria demonstrado onde houvera declaração equivocada de GFIP ou nas GFIPs. Isso aqui eu também contesto, com base em que o auto de infração está fundamentado. Aduzo que a fundamentação não vem na forma da lei, e sim de decretos e resoluções. Isso aqui da decisão recorrida, entendeu? Aduz ainda inexistindo o principal sendo cobrado, nada seria devido a título de multa. Bom, eu rejeito a preliminar de cerceamento de defesa por não haver prisão legal de participação do advogado no julgamento de primeira instância, com relação
a alegação de que o relatório do acordo, embora a decisão faça breve relato da infração, não traz qualquer referência a documentos autos, bem como não teria demonstrado onde houve declaração equivocada, tal. Eu registro que a validade do lançamento, seja no que diz respeito à prova da materialidade, seja no que diz respeito à fundamentação jurídica, não se apura em face do relatório do acórdão que tenha julgado a impugnação à exigência, que deve ser breve pela boa técnica, como se apresentou no caso em análise, e sim em face do auto de infração e das provas que lhes sejam correlatas. Assim, caso entendesse o sujeito passivo haver algum vício no lançamento, deveria ter suscitado na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo intempestivamente, ao teor do artigo tal do PAF. Então, rejeito aos preliminares. Também não procede a alegação de que, inexistindo o principal sendo cobrado, nada seria devido a título de multa. Registro que o crédito tributário relativo à obrigação principal está sendo julgado e mantido por esse colegiado na mesma sessão de julgamento. Então, eu estou mantendo a infração. Eu vou ler logo o outro processo, que é da infração principal que a gente vai manter, entendeu? Acredito, né, que vai manter. Bom, o processo seguinte, que é o item 11 da pauta, né? Segundo o relatório fiscal, o contribuinte, que é órgão público da administração municipal, não observou a vigência do decreto tal que, a partir de junho de tal, determinou a mudança do enquadramento da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, com a alíquota contributiva de 1% para 2%. Nesse sentido, em levantamento, rádio e tal, estão sendo constituídas as diferenças entre as contribuições recolhidas pelo contribuinte e aquelas efetivamente devidas. No tocante às glosas de compensação, levantamento, glosa, tal, através delas são constituídas as contribuições suprimidas decorrentes de parte das compensações informadas nas GFIPs, procedidas pelo recolhimento indevido de contribuições incidentes sobre a remuneração dos exercentes de mandato eletivo municipal, prefeito e vice-prefeito, uma vez que a resolução do Senado, que suspendeu a execução da linha tal, da lei tal, não obstante, ainda que o contribuinte tenha observado o limite percentual para compensação em cada competência e promovido a retificação das GFIPs correspondentes, não observou o prazo prescricional regulamentar, que conta do pagamento indevido e não da decisão que julgou inconstitucional. É o que é relevante destacar. A impugnação foi julgada improcedente e ele vem em recurso voluntário, requer a nulidade por cessamento de defesa pelo advogado não ter participado do julgamento, no mérito com a lei que o efeito erga omnes da declaração de inconstitucionalidade, a que se refere a decisão recorrida, somente ocorreu após a resolução do Senado número tal, de modo que a prescrição viria a partir dessa data. Eu conheço do recurso, o recorrente argumento preliminar de nulidade já foi enfrentada na anterior, é mesmo, nem vou ler. No mérito, aduz que as mesmas razões de defesa apresentadas na impugnação que foram enfrentadas e refutadas na decisão recorrida, cujos fundamentos acolho e adoto como razão de decidir para afirmar o entendimento de que o direito de pleitear a repetição de indébito em face de norma declarada inconstitucional pelo STF e posteriormente retirada do ordenamento jurídico é de 5 anos contados do pagamento indevido, afigurando, pois, prescrição no caso em análise. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência atual da Câmara Superior de Recurso Fiscal. Eu cito um julgado aqui. Então, eu estou rejeitando a preliminar e no mérito negando provimento ao recurso. Eu vou mudar esse voto aqui para não fazer referência a que eu estou adotando as razões de decidir da decisão recorrida, entendeu? Porque, efetivamente, eu não transcrevi e eu estou fundamentando aqui porque eu estou negando, entendeu? Então, não precisa fazer essa referência. Então, eu vou assinalar aqui para me retirar essa referência. Porque, fazendo-a, eu teria que transcrever, né? Inclusive, Maria Helena já se pronunciou em relação a essa questão do artigo 57 que o doutor João suscitou na nossa sessão anterior, e ela falou realmente da necessidade da transcrição do artigo 57, como o doutor João havia mencionado. Muito bem lembrado, doutor Paulo. Só concluiu? Concluí. Desculpa, é porque eu lembrei do e-mail da Maria Helena e aí eu achei oportuno a gente
falar da questão do artigo 57 aqui. Então, seriam dois processos, um de obrigação acessória e o outro de principal. O principal teve a questão da compensação, da glosa de compensação, e teve um diferencial de RAT, né? De RAT. Essa questão de RAT aqui ele não fala, ele fala só da compensação. Que ele alega que seria da decisão lá do STF, né? E aí o entendimento do relator é de que seria a partir do pagamento, né? Acho que essa é a questão principal. As demais são similares, né? As preliminares e as demais questões. A doutora Fernanda queria falar, né? Pode falar, doutora Fernanda. Na verdade, Sheila, era só acrescentar realmente o que você falou, porque o João, só para ratificar mesmo, que eu acho oportuno também, até pela Letícia, né, que acabou de chegar. Eu sempre, Letícia, só para você saber, o artigo 57 do regimento, estou te falando porque é oportuno, eu acho oportuno, porque eu utilizo bastante. Quando você tem o recurso voluntário praticamente com os mesmos argumentos da impugnação, né? E você concorda com a decisão de piso, tá me ouvindo bem? E você concorda com a decisão de piso, com a decisão da DRJ, então tem esse artigo 57 do regimento, que diz que basta você transcrever a decisão de piso, você menciona, você copia, traz o artigo 57 do regimento e transcreve. Inclusive, ele fica na ementa, artigo 57 do regimento. E eu utilizei ele em vários dos meus votos. Só que eu, particularmente, como eu ficava com receio de ser demasiado raso o meu voto, em simplesmente copiar e colar a decisão de piso, eu pincelava, eu trazia o artigo 57 e pincelava, colocando, em que pese concordar totalmente com a decisão de piso, trago alguns pontos para ratificar e não restarem dúvidas acerca do meu posicionamento. E aí pincelava os pontos principais. Só que o que acontece? Eu fiz isso minha vida toda até agora, e nunca tinha copiado e colado porque eu achava que era desnecessário, eu achava que era burocracia, que o acórdão ia ficar gigantesco, e a gente tem muito foco em ser cada vez mais objetivo, até pela questão de tempo, e pela questão de compreensão também, porque é desnecessário a gente ficar colacionando um negócio gigantesco de jurisprudência, e coisa que a gente já sabe, né, e que já é conhecido e já está mencionado nas decisões de piso. Então, eu não copiava e colava, até que agora foi meu primeiro, vou receber o primeiro embargo, devo receber zilhões, porque realmente eu não copiava e colava porque achava que não era necessário, e cheguei até mandar e-mail mais uma vez para Maria Helena, perguntando se era necessário e por quê, porque eu achava que não fazia lógica, já que tem a decisão da DRJ toda fundamentada, e eu estou dizendo que eu estou concordando. O que ela explicou foi o seguinte: quando é publicado, isso é importante saber, porque eu não sabia, quando é publicada a nossa decisão, não os contribuintes e o público que tem acesso no momento àquela decisão, aquele acórdão, eles não têm acesso à decisão de piso, eles não têm acesso ao processo. Então, eles não têm como saber qual é a decisão de piso que você está concordando. E mesmo que eu traga, pincelando os pontos, eu estou trazendo de forma superficial, apenas para ratificar, né? Eu não estou fundando de piso. Então, por isso, é fundamental, realmente, quando a gente utiliza o artigo 57 do regimento, a gente copiar e colar, mesmo. Tem um modelinho lá, né, no acórdão você vai ver que tem a forma diferente da formatação, mas é fundamental por esse aspecto, porque realmente eu não estava entendendo, eu estava achando desnecessário, ilógico, e estava achando que ia ser um trabalho, né, sem necessidade, mas é por isso, o racional. Desculpa interromper, era só para... Obrigada, Fernanda. Alguém quer fazer algum questionamento sobre os dois processos, o item 10 e 11? Doutor João? Doutor Paulo, eu
queria parabenizar aí o seu voto em relação a sobretudo essa questão dos efeitos da retirada da norma jurídica, do ordenamento, da norma do ordenamento jurídico por conta da resolução do Senado, quando o direito ao indébito já prescreveu, que é o caso, não é isso? Ele já estava prescrito quando a norma foi retirada. Ou seja, já tinha decorrido o prazo estabelecido pelo CTN de 5 anos para a repetição do indébito, quando só então a norma deixou de existir. Aí essa norma não teria como alcançar o fato jurídico concluído, acabado pela prescrição. Acho que está muito correto o posicionamento do Dr. Paulo, concordo plenamente. Seria diferente se ainda dentro do prazo prescricional a norma tivesse deixado de ter efeito. Mas como ela deixou de ter efeito quando já as situações jurídicas já estavam consolidadas, já tinham acabado, já não havia mais prazo, nem para o fisco lançar e nem para o indébito por parte do contribuinte, aí essa retirada do ordenamento jurídico por conta da inconstitucionalidade não afetaria essa situação concluída. Ok. Algum questionamento? Eu vou colocar em votação, então. Doutor João, como vota? Acompanho. Nos 3 ou 3%. São dois, né? Os dois. A obrigação acessória principal. Item 10 e item 11. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, foi só uma, né? E negar provimento ao recurso. Isso ficou para o item 10, item 11, recorrente Oscar Bressani, Prefeitura. Seguindo aqui na pauta, a gente já votou até o item 13, item 14 foi retirado de pauta por solicitação da PGFN, 14, 15, 16 e 17 foram retirados de pauta. Indo agora para o item 18 de relatoria do Dr. João, Indústria Inajá. Com a palavra, doutor João. Só um instante. Eu também quero abrir ainda aqui. Muito bem. Esse processo retornou da sessão passada. Contribuição previdenciária, parte da empresa, devida sobre valores pagos a autônomos, contribuições individuais que não foram informados em GFIP no período de 3 de 2001 a fevereiro de 2006. A impugnação foi considerada improcedente, no recurso voluntário alegou a nulidade do lançamento por ausência de assinatura do representante da empresa na notificação, a necessidade de exclusão dos sócios da condição de corresponsáveis, pode o julgador administrativo deixar de aplicar a norma por considerá-la inconstitucional, a multa aplicada afronta os princípios constitucionais do não confisco e da capacidade contributiva, e a aplicação da Selic é inconstitucional. Dá para ver que aqui resolve-se quase tudo por súmula, né? Recurso é tempestivo, não conheço das questões de inconstitucionalidades ou as ofensas aos princípios constitucionais nos termos da súmula CARF número 2, não conheço também da questão relacionada à corresponsabilidade dos sócios por conta da súmula CARF número 36,
que esclarece que aquela relação de sócios que consta do processo, ela não atribui responsabilidade tributária, é só informativa. Conheço apenas da alegação de nulidade, passa a analisar. O recorrente sustentou que a notificação de lançamento seria nula porque não contém a assinatura do representante da empresa autuada. A ausência de assinatura na notificação não implica nulidade, porquanto a intimação do sujeito passivo pode se dar pela via postal, como ocorreu no caso. Além disso, as unidades são aquelas do artigo 59, que não enquadra nenhuma dessas aqui alegada por ele. O recorrente não demonstrou a existência de qualquer ato lavado por pessoa incompetente ou despacho de decisões proferidas por autoridade incompetente. Tampouco demonstrou de que maneira a ausência da assinatura do representante da empresa na notificação teria lhe causado prejuízo para opor defesa à acusação fiscal. O fato é que, nos termos do regramento processual administrativo, ao contribuinte foi dada a oportunidade de apresentar a impugnação e ele o fez tempestivamente. Então, eu voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade e a questão afeta a relação de corresponsáveis e negar-lhe provimento. Acho que tem uma divergência no número da súmula aqui, deixa eu só checar. Vou corrigir a súmula CARF número 2, né? Número 2 e é 36 ou 88? Deixa eu ver qual que eu estou aplicando aqui. A questão do corresponsáveis. É 88. É 88. A conclusão está certa, mas no voto ficou errado, eu vou corrigir. Ok. Então, aqui foi um... É 88, está correto. Ok, aqui ele só alega basicamente nulidade, a questão dos corresponsáveis, que é questão de súmula, inconstitucionalidade, não confisco, Selic. Não há questionamento do mérito. Alguém tem algum questionamento? Não. É a obrigação principal, né, de valores pagos a autônomos e contribuintes individuais, não informados na GFIP. Então, como vota Dr. Wesley? Eu acompanho o relator, presidente. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Doutor Tiago? Acompanho o relator. Também acompanho. Então, ficou acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecerem parte do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, súmula CARF número 2, e da questão afeta a relação de corresponsáveis, súmula CARF número 88, e negar-lhe provimento. Continuando com o doutor João, item 19, FETEC. Lançamento de multa isolada, a infração do artigo 52, parágrafo 1 da Lei 812, que corresponde à distribuição de lucros a sócios ou dirigentes, estando em débito com a Previdência Social. Engraçado, que essa é a primeira vez que eu julgo essa matéria aqui, é uma obrigação acessória, eu nunca tive conhecimento dessa matéria, é o primeiro voto meu sobre essa matéria aqui. Foi apresentada a impugnação, a síntese das alegações eu reproduzo aqui, na preliminar. Ele alegou na impugnação que a atuação seria nula, já vista que não menciona no seu corpo os elementos básicos, fundamentais da sua Constituição, relativa à inexistência do dispositivo legal inerente à suposta infração cometida, e no mérito. Não houve a propalada fiscalização, teria dado ensejo à apuração do débito, uma vez que a empresa defendente recolheu tempestivamente o que realmente seria devido. O auditor deveria proceder à conversão dos valores ditos originais para a moeda corrente, buscando dessa forma manter o imperioso equilíbrio entre as partes. A fiscalização não agiu conforme prevê
a legislação não guardou o lapso temporal a fim de que pudesse o defendente atender prontamente a solicitação empreendida, apresentando a documentação apta para comprovar o efetivo pagamento das contribuições previdenciárias. O montante pretendido pela autarquia não reflete a realidade, uma vez que tal valor é efetivamente indevido, não condiz com a contabilidade da empresa, não se admite a forma de calcular dos juros de mora, bem como a autuação não especifica quais os outros encargos previstos em lei que estão sendo exigidos, não indica quais os índices utilizados para a correção desse pretenso crédito tributário. Com o advento da estabilização monetária, a multa moratória não pode e nem deve ultrapassar a alíquota do valor principal, e não existe correção monetária, eis que a moeda é considerada estável, juros apenas a alíquota prevista na Constituição de 6% ao ano, discorda da Selic. O julgamento pela instância foi convertido em diligência para que a autoridade preparadora informasse os débitos do contribuinte existentes nos exercícios em que ocorreram as distribuições de lucro. Em resposta à diligência, a autoridade preparadora apontou folhas tais onde se localizam os débitos do contribuinte. A impugnação foi considerada improcedente, manejou-se recurso voluntário que foram reiterados os termos da impugnação. Esse é o relatório. Recurso é tempestivo, conheço dele. De pronto, observo que parte do lançamento, cuja ciência se deu em 29 de novembro de 2006, foi atingida pela decadência, que reconheço de ofício. Consoante súmula CARF número 148, a regra decadencial aplicável à espécie é a do inciso 1º do artigo 173 do CPN, assim estão decaídos faturadores ocorridos até o ano de 2000. Quanto à parte não decaída, considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa no recurso, limitando-se a parafrasear o que alegara na impugnação, invoco o parágrafo 3º do artigo 57 do RICARF e passo a descrever a decisão recorrida. Aspas. A presente atuação enquanto se revestir das formalidades legais, etc. Da preliminar, a autuação e seus anexos, em conjunto com o relatório fiscal, informam com clareza que o motivo ensejador da lavratura do presente auto de infração foi o de o autuado ter distribuído lucros aos sócios, estando em débito com a Seguridade Social, conforme demonstra nos autos, infringindo assim o disposto no artigo 52, inciso 2º da Lei 8.212, combinado com o regulamento da Previdência. Em razão da infração, foi aplicada uma penalidade de valor tal, 499 mil, que representa 50% do valor distribuído, em conformidade com o parágrafo único do artigo 52 da Lei 8.212. Assim, rejeita a preliminar de nulidade do auto de infração por inexistência do dispositivo legal inerente à infração. Do mérito. As alegações de mérito não condizem com o objeto lavrado no presente auto, uma vez que o presente refere-se à multa pelo descumprimento a dispositivo de lei. Portanto, não se trata de lançamento de tributo, onde obrigatoriamente tem que se verificar o que já foi recolhido. Pelo contrário, no presente caso, verificou-se que não foi recolhido, eis que não poderia a empresa efetuar a distribuição de lucros, estando em débito com as contribuições previdenciárias. Então, aqui é o seguinte, ele diz, mas eu paguei a contribuição previdenciária, só que a questão dos autos não é essa. A questão é, ele distribuiu o lucro quando ele não podia, porquanto ele possuía débitos com a Previdência, a lei impede. E foi lançada uma multa isolada, calculada com base nesse artigo 52 da Lei 212, tem nada a ver com o pagamento da obrigação principal. Igualmente, não condiz com o objeto lavrado a alegação de que os valores deveriam ser convertidos em moeda corrente. Bastasse ter dado uma passada de olhos no relatório fiscal, item 8, para verificar que todos os valores estão em moeda corrente. Óbvio. Sem nenhum acréscimo legal, como juros, Selic, correção monetária, alegações essas também completamente descabidas para um auto de infração onde os valores são aplicados sem quaisquer acréscimos legais, porque é uma multa isolada. Quanto à alegação de que a fiscalização não teria aguardado o lapso temporal a fim de que pudesse o defendente apresentar toda a documentação hábil e comprovar o efetivo pagamento das contribuições previdenciárias,
não procede. Eis que o termo de intimação e apresentação de documentos foi recebido pelo impugnante, data tal, para que ficassem os documentos à disposição da fiscalização a partir da data tal, está na folha 12. Tendo a fiscalização sido encerrada na data tal, conforme folha 31, portanto, o impugnante teve em torno de 6 meses para apresentar os recolhimentos faltantes e não fez, bem como não trouxe as provas com a sua impugnação. Determina o artigo 52, inciso segundo da Lei 8.212. A empresa em débito com a Previdência Social é proibido dar ou distribuir com ou participação nos lucros de sócio cotista, diretor ou membro do órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento. Tendo em vista a infração cometida, o contribuinte sujeitou-se ao descumprimento do dispositivo citado. Ele sujeitou-se à multa punitiva, conforme prevê o artigo 52 da Lei 8.212. Parágrafo único. A infração do disposto nesse artigo sujeita o responsável à multa de 50% das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas a partir da data do evento. Portanto, conforme suficientemente descrito no relatório fiscal, a infração, o relatório fiscal da infração e anexos, e nos termos do artigo 52, segundo, está demonstrado de maneira inconteste o cometimento da infração, qual seja a distribuição de lucros, havendo débito com a Previdência. Assim, improcede a alegação de que os valores não refletem a realidade, até porque foram extraídos de documentos apresentados pela própria impugnante, resultando, após a análise dos mesmos, dos valores apresentados no item 8 do relatório fiscal, folha 35. Concluiu-se que as alegações impugnantes são meramente protelatórias, que não se analisou de fato o objeto lavrado, trazendo argumentos que não dizem respeito ao lançamento, conforme já explanado. Faço exposto, voto pela procedência da infração. Fecho aspas. Portanto, considerando que o recorrente não enfrentou no recurso ou na impugnação o mérito do lançamento, que foi a distribuição de lucros na existência de débitos previdenciários, não há o que prover no seu pedido. Voto por afastar a preliminar, reconhecer de ofício a decadência dos períodos até 12 de 2000, inclusive, e no mérito negar provimento ao recurso. Como voto? Ok, doutor João. Então, o outro eu até verifiquei aqui, é a questão da GFIP, né? O outro item da pauta, se quiser já até falar dele. Eu não me lembro, eu tenho que abrir lá. Deixa eu abrir o segundo. Quer votar esse? Como é que é? Como vai ser? Porque o outro é outra matéria, né? Não tem nada a ver com ela. Então podemos votar esse, lógico. Pode votar esse, que a outra matéria não se comunica com essa. A outra eu vi que não declarar em GFIP. Aí você Omissão em GFIP. Você está reconhecendo a decadência até 12 de 2000, inclusive, também, negando provimento. Mas a gente entra nele. Uhum. Eu tenho uma dúvida. Ok, pode falar. Cumprimento aí o doutor João pelo voto. Essa matéria é uma matéria que não é tão comum, né, para nós aqui no colegiado. Nunca vi. Eu não lembro se a gente já votou, eu acho que talvez alguma outra vez a gente acabou votando, mas não lembro. Mas eu tenho uma pequena dúvida, que tem uma solução de consulta da FOSIT, mencionando que quando há parcelamento, aí nós teríamos um permissivo para a distribuição do lucro, né, nesse sentido. Eu acho que não seria o caso, né, João? Porque ele não tratou no recurso, nem na impugnação, da distribuição do lucro dele. Ele não tratou o fato gerador da multa, que foi ele ter distribuído o lucro quando tinha débito. Ele não tratou disso. Tá. Se ele tivesse algum parcelamento e tivesse trazido isso como argumento, poderia se verificar a possibilidade de aplicar a solução de consulta. Mas ele não fala disso. O que tem nos autos, acho que na folha 13, folha 35, é a demonstração de que havia débito, inclusive foi feita uma diligência. Aliás, doutor Wesley, foi feita uma diligência. Eu tenho a impressão que não tem parcelamento não, porque foi feita a diligência ainda na primeira instância, justamente para que fossem
informados os tais débitos que existiriam quanto da distribuição do lucro. Essa diligência existiu, eu falo disso no relatório. Então tá. Então, acho que já Está na folha 142 a 144. Eles apontam, a diligência apontou, não, ele tinha os débitos, são esses os débitos que ele possuía quando ele distribuiu os lucros. Tá. Isso faltava segundo o colegiado da COR, não teria sido descrito que débitos seriam esses que existiriam quando ele distribuiu os lucros. Aí pediu para que apontasse. Então, se apontou os débitos, provavelmente não tinha parcelamento. Perfeito. Não, é só mesmo para verificar e sanar essa dúvida. O dispositivo lá do artigo 32 da lei da 4.357 é lá de 64, né? Antigo. Não sei se atualizado, mas ele impede a distribuição de lucros, a isenção, no caso, se tiver débito, né, com a Previdência. E não só com a Previdência, viu, autarquia, uma série de recolhimento de imposto. Então, tendo a acompanhar o relator. Doutor Tiago? Está sem microfone. Eu fiquei com essa impressão mesmo que o Wesley comentou. A legislação é de 64. Assim, não há questionamento nos autos, né? Não ataca o objeto do auto de infração, mas o auto de infração, ô João, é de quais anos calendários? É 2000? Ele é de... Porque você declarou decadente parte do período de 2000, não é? Fechei. Deixa eu ver aqui, doutor Tiago, só um minutinho. Mas, enfim, só porque o Wesley, o artigo 52 da 812, ele faz remissão ao artigo 32. 32. Sim, mas essa redação que foi dada a esse artigo, ela é de 2009. E aí você vai na 4357 também, ela foi modificada por uma legislação de 2004. Então, não sei se... Aí teria que ver essa questão dessas posteriores legislações aí promulgadas. Mas, assim, de fato, não há questionamento nos autos. Mas, assim, se houvesse, aí teria que fazer essa retroação aí para ver de quanto que foi o ano calendário, de quanto que foi a publicação da lei, para ver a lei vigente à época. Eu concordo contigo, Tiago. Ela tem essas alterações e atualizações, né? Mas aí teríamos que enfrentar o mérito, coisa que não entrou aqui. Coisa que não entrou. Só para ficar, como é uma matéria nova, eu acho que teve sucessivas alterações. Verdade. Mas só para pontuar mesmo, como não ataca o mérito, então pouco importa aqui no caso concreto. No relatório fiscal, a multa está pegando o exercício 96 até 2005. Mas é como o João pontuou, como ele não enfrenta o mérito, a gente não vai precisar fazer esse esforço de leis no tempo, né? Mas assim, como é uma matéria que ainda é recente, para, sei lá, ficar atento a essas alterações legislativas sucessivas em outros casos. Para refletir, né, nos próximos, né? Doutor João? O dispositivo está vigiando até hoje, inclusive. Mas o qual? O de 64, sim. O de 64 está vigiando. Só que a multa ela faz remissão ao artigo da lei de 64. Mas ela faz remissão. Essa lei está vigiando. Mas a lei e o artigo da 812 que faz remissão a essa lei. Entendeu? De 64. Essa redação de 2009. Porque o artigo vigente é o 50. A gente tem que ver a vigência do artigo 52 e não do artigo
da lei de 64. Porque o 52 só faz remissão a essa lei de 64. Mas a vedação... Bom, eu estou olhando aqui a redação original da lei de 1212. A redação original dela, de 1990, acho que 91. 91, né? Ela já tem essa previsão? Já tem. Ah, não, ótimo. Eu só fiquei nessa dúvida. Porque essa alteração foi feita em 2009, se a época dos fatos geradores, se já tinha essa previsão legislativa. Está na redação original da 8212. Então, ótimo, sem maiores discussões. Então, podemos colocar em votação? Dr. Wesley, como vota? Eu acompanho o relator. Dr. Kleber? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Dr. Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Ai, gente, desculpa. Então, ficou... o item 19. A qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a preliminar, reconhecer de ofício a decadência do período até 12 de 2000, inclusive, e no mérito negar provimento ao recurso. O item 20, doutor João. Vamos lá. Para vocês verem como ele não tratava do mérito, na outra multa isolada, que é multa por omissão em GFIP. Então, tem nada a ver com distribuição de lucro. O recurso, a impugnação dele foi a mesma. E tanto é que eu transcrevo aqui no relatório exatamente o mesmo trecho da impugnação do outro processo. A impugnação foi... Eu não vou ler o relatório de novo, né? A impugnação foi considerada improcedente, apresentou recurso voluntário, vamos lá. Ele repetiu os termos da impugnação do recurso voluntário. De pronto, observo que teve também a decadência. Parte do lançamento teve ciência 9 de 2006, foi atingido pela decadência, por conta da súmula CARF 148, a regra do 173. E aqui eu faço um destaque que aquelas GFIP que foram entregues até 12 de 2000, a multa correspondente estaria decaída. Portanto, se for entregue no prazo, seria até a competência 11. É isso? 11. Aqui está 12. Oi? Aqui está 12 de 2000. Pois é, entregues até 12 de 2000. Isso. Então, por exemplo, a GFIP da competência 12/2000, ela só veio a ser entregue em 1 de 2001. Essa não está decaída. Isso. Exatamente, aí tem um detalhe. Vai pela entrega. Quanto à parte não decaída, considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa, eu invoco o parágrafo 3º do artigo 57. Bom, essencialmente aqui é o seguinte: o contribuinte também, nesse caso, não enfrentou no recurso o mérito do auto de infração, que foi ele ter omitido valores em GFIP. Ele tratou dos valores da multa que acha que é exorbitante, que não houve a descrição correta da infração, do dispositivo legal infringido, que não deveria incidir Selic. Exatamente as mesmas alegações que eu li do meu voto anterior. Isso tem nada a ver com omissão em GFIP, que é a matéria de julgamento. Simplesmente ele não questionou a matéria do lançamento. Então, eu voto por afastar a preliminar, reconhecer de ofício a decadência geradores ocorridos até 12 de 2000, inclusive, e no mérito negar provimento ao recurso. Eu estou fazendo um destaque aqui no entregas, não sei se todos percebem. Sim, sim. Aqui não dá, como não tem nos autos a data da entrega de cada GFIP, eu não sei que dia que ele entregou cada GFIP, ele pode ter entregado em atraso. O fato é que aquelas que foram entregues até 12 de 2000 estão decaídas. Ok. Como vota, Dr. Wesley? Eu acompanho. Dr. Kleber? Acompanho.
Doutora Fernanda? Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 21, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, reconhecer de ofício a decadência dos fatos geradores relativos às GFIPs entregues até 12 de 2000, inclusive, e no mérito negar provimento ao recurso. Votado. Voltando para o Dr. Paulo César. E Cuiabá Soluções para a Internet. Mas não é o 21 agora, doutora Sheila? Better Plus? Pulei, verdade, doutor João, 21. Eu pulei aqui. Desculpa, doutor João. Vamos lá. O item 21, Better Plus, eu pulei. Acho que vai ser bem rapidinho mesmo. É obrigação acessória, multa isolada por deixar de apresentar GFIP de 99 a 2005, sem incluir omissão em GFIP, enfim. Manejar seu recurso voluntário que se alegou exatamente o que constou da impugnação, ou seja, a multa por omitir dados em GFIP não poderia ser cobrada concomitantemente com a multa de ofício incidente sobre o tributo. Essa é a alegação dele na impugnação e no recurso. Não poderia incidir as duas multas. Recurso tempestivo e conheço dele, aliás, de tão singelo e sucinto, reproduzo na parte que sintetiza a alegação do recorrente. Está aí. A resposta ao questionamento do recorrente é, sim, a multa vinculada ao tributo e a multa por descumprimento da obrigação acessória são distintas e ambas podem ocorrer simultaneamente porque, ao contrário do que afirmou o recorrente, não se tratam dos mesmos fatos geradores. A apresentação da GFIP tempestiva, completa e corretamente, nos termos do artigo 32, etc., da UD 212, é obrigação objetiva dos contribuintes da contribuição previdenciária enumerados na lei. O seu descumprimento, independentemente do motivo, enseja a aplicação da multa prevista na legislação. Neste caso, o lançamento da multa é um dever da autoridade lançadora, dado o caráter vinculante da norma. A ausência ou incorreção do instrumento informativo implica, eventualmente, na necessidade da ação estatal para se certificar quanto à regularidade do contribuinte, no que concerne aos seus deveres tributários. Como se sabe, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação e fiscalização de tributos, conforme o CTN. Essas obrigações são criadas justamente para que o poder público possa se instrumentalizar a fim de, atendendo aos comandos constitucionais, sobretudo a identificação da capacidade contributiva e a situação econômica e financeira dos contribuintes, exercer a sua competência tributante. Por essa razão, o legislador atribuiu sanções a quem descumpre as obrigações acessórias que, inclusive, se convertem em obrigação principal pelo seu descumprimento, parágrafo 3º do 113 do CTN. Essa medida legal visa justamente a compelir o administrado a prestar as informações exigidas de forma tempestiva e correta, de modo que o poder público possa contar com tais informações para cumprir o seu mistério. E a não apresentação de forma intempestiva ou incorreta sujeita à multa. Por fim, com base no RICARF, eu transcrevo aqui a decisão de primeira instância, que essencialmente comprova que ele apresentou a GFIP de maneira incompleta, portanto, a multa é devida. Eu voto por negar provimento ao recurso. Então, aqui é a auto de infração de obrigação acessória da GFIP, né? E em que o relator está votando por negar provimento ao recurso. Alguém tem... um detalhe importante, ele não questionou o mérito, ou seja, ele não questionou as rubricas que, em tese, ele deixou de declarar. Como em outros casos, a gente viu, por exemplo, aqui o caso dos cartões de premiação, que se ele entende que não é salário de contribuição, ele não declara. Ele não está questionando as rubricas. Ele questiona a existência da multa e a sua concomitância com a multa vinculada do tributo.
Algum questionamento? Dr. Wesley, como vota? Eu acompanho. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, Sherlock. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Dr. Tiago? Acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Esse foi o item 21, que eu havia pulado. Então, agora indo para o item 22, de Cuiabá. Ok. E Cuiabá trata de um pedido de restituição, né, de contribuições previdenciárias, a retenção de 12%, e eu vou ler aqui a parte do fundamento do lançamento que não reconheceu o direito integral do contribuinte. O indeferimento parcial dos créditos teve por fundamento, em resumo, o fato de as folhas de pagamento apresentadas não contemplarem segurados com qualificação profissional para desenvolver os serviços discriminados nas notas fiscais de serviço. Diante disso, entendeu a autoridade tributária que a contabilidade da interessada não registrava o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, motivo pelo qual adotou a técnica do arbitramento para calcular o valor real das remunerações dos segurados que prestaram serviço a requerente. Ou seja, reconheceu-se que ele teria direito à compensação, mas foi feita uma aferição indireta para apurar a contribuição social devida e, com isso, reduziu o valor efetivamente passivo de restituição. Ele se insurgiu contra esse lançamento, aduzindo várias questões aqui, entendeu? Que foram enfrentadas na decisão recorrida e manteve o indeferimento do pedido de restituição integral. Cientificada a adesão, o interessado apresentou recurso voluntário e, em suma, alega que o direito à não retenção de 11% da contribuição previdenciária sobre as notas fiscais e faturas foi reconhecido em decisão judicial, pelo que entende seja devida a restituição. Ele não renovou em sede de impugnação nenhum questionamento sobre o arbitramento da base de cálculo da contribuição social, que havia sido invocado em sede de impugnação. Então, eu entendo que devolveu para esse, que isso não foi devolvido para esse colegiado. Bom, então, vou para o meu voto. Com efeito, o fundamento da decisão recorrida para negar o direito creditório assenta-se no fato de ter havido a aferição indireta da contribuição previdenciária devida pelo sujeito passivo, fato que não foi objeto do recurso voluntário. Assim, mesmo tendo ocorrido retenções indevidas, essas não foram integralmente restituídas ao sujeito passivo face ao débito previdenciário apurado às folhas 115 e tais. Aí eu estou negando o provimento ao recurso. Aqui foi um pedido de restituição, né? No bojo de um pedido de restituição foi feita uma aferição indireta, não achei lançamento... ele tem um débito, então, né? Nessa aferição indireta, opôs-se o débito ao crédito que ele pleiteava. Então, não se discute o crédito foi reconhecido, só que houve um débito que foi confrontado com ele e se restituiu efetivamente um valor bem menor do que o que ele pretendia. Ok. Alguém tem algum questionamento? Dr. João, como vota? Eu acompanho. Dr. Wesley? Eu acompanho. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Dr. Tiago? Então, ficou acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Esse foi o item 22, de Cuiabá. Agora, item 23, do Dr. Wesley.
Protec, né? É o 23, 24 e 25. Presidente, eu vou mudar aqui vou fechar minha câmera um minuto, só para mudar aqui de local, para carregar o computador. Ok. Trata-se de crédito lançado em desfavor da empresa Protec, tendo sido julgado improcedente a impugnação. O acordo recorrido dispõe o seguinte, que foram lançados as contribuições devidas a outras entidades ou fundos denominados terceiros, referentes a depósitos efetuados em juízo no período em que a empresa reclamava judicialmente sua inclusão no Simples. A decisão de primeira instância identificou a proposição de ação judicial, tendo decidido pela renúncia da instância administrativa e não conheceu o mérito da impugnação. E em seu recurso, a recorrente alega que duas questões, né? Uma, houve a decadência do direito de lançar e os valores objeto do auto de infração estão integralmente depositados em juízo, pelo que somente poderia ser admitido o lançamento para prevenir a decadência, o que não foi o presente caso. Então eu passo ao voto, esse é o breve relatório, e eu passo ao voto. Bom, no que diz respeito ao pedido de decadência, sua análise é de matéria de ordem pública, podendo ser verificada a todo instante no processo, inclusive de ofício pelo jogador. Nesse sentido, vejo que antes de se pronunciar pela renúncia à esfera administrativa, existe pendência de análise da decadência. De fato, a questão de constituição do crédito, enquanto tiver uma ação judicial pendente, serve para prevenir a decadência. O depósito integral suspende o crédito fiscal, razão pela qual a constituição do débito fiscal deve ficar somente na esfera administrativa para cumprir as formalidades necessárias. Contudo, ao que se observa do presente auto de lançamento, temos as competências no presente... Eu vou ter que cortar aqui. Repetir as palavras, mas eu corto. Da infração. As competências são de 1/3/99 a 31/7/2002. A intimação do sujeito passivo se deu em 6/6/2008. Portanto, ultrapassados os mais de 5 anos a que a administração teria para lançar o crédito, justamente para prevenir a decadência. E aí, tanto na análise do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, e também do 173, inciso 1, estaria decaído já o auto de infração. Portanto, em última análise, a administração teria aqui até dezembro de 2007 para intimar o contribuinte do crédito tributário em questão. E, portanto, eu acolho a decadência integral do auto de lançamento. Por todo exposto, voto reconhecendo o recurso voluntário para no mérito dar provimento, reconhecendo a decadência do crédito, cancelando o seu auto de infração. É o voto, presidente. A análise aqui tem que ser feita, primeiro, se todos os colegas concordam sobre a questão da decadência prevalecer a questão da renúncia da esfera administrativa, tá? E segundo, acompanhar as datas que são da competência de 99 a 2002, e o sujeito passivo teve a intimação em 6/6/2008. Então, seriam os dois pontos que nós teríamos que analisar nesse processo em relação ao recurso, presidente. Ok, doutor João, gostaria de falar, né? Pode falar. Bom, a questão da renúncia. Qual que é o efeito da renúncia à instância administrativa? O efeito não cabe mais a nós, na instância administrativa, apreciar a matéria. E a decisão final sobre a matéria será aquela que será dada pelo Poder Judiciário. Por isso, a renúncia à esfera administrativa. Então, assumindo que há concomitância, que o relator está dizendo que há concomitância, desde a decisão de primeira instância, não nos caberia sequer analisar a decadência. E vou dizer por quê. Se há concomitância, quer dizer que o pedido e a causa de pedir são os mesmos. Portanto, lá no processo judicial, ele está alegando a questão da decadência. Se há concomitância, ele tem que estar alegando a questão da decadência. Pois bem, se ele alegou isso lá na questão judicial,
eu estou me atendo só à questão da decadência, que é o que foi trazido no voto. Se ele alegou isso lá na questão judicial, por quanto há concomitância, a decisão acerca da matéria já não nos cabe. Porque, por hipótese, vamos imaginar somente por hipótese, que a justiça decida, ali no caso concreto, ao apreciar a ação judicial, que não há decadência. Veja só. Então, por hipótese, que ela decida que não haja, ou que não seja esse período, ou que seja uma decadência diferente, parcial, sob uma outra regra, eu não sei. Porque justamente esse é o efeito da concomitância, já não me cabe decidir. Ora, a gente terá dado ao contribuinte duas vias. A judicial, que ele teria, digamos, perdido a decadência, e a administrativa, que ele teria ganhado a decadência. E é exatamente isso que nos impede de fazer a súmula CARF número 1. Dar ao contribuinte duas vias. Então, se ele fez a opção pela via judicial, eu entendo que não podemos sequer apreciar a decadência de ofício. Porque o resultado sobre essa decadência será aquele que vai decorrer da decisão judicial. E não mais a nossa decisão aqui. Embora eu até concorde com o relator que, dados aqui os elementos que trouxe para o voto, estaria decaído, eu concordo. Mas eu não posso decidir isso, porque a legislação me impede de decidir quando essa matéria seja objeto de questionamento judicial. Eu entendo que sequer a decadência a gente pode avançar. Eu acredito que o correto aqui seria a gente deixar de conhecer por conta da concomitância, aplicando a súmula CARF número 1. Todo esse processo de até aqui sobre a renúncia. Desculpa, doutora Letícia, eu não ouvi. Com a renúncia, o que movimentou esse processo para chegar até aqui, nessa instância de julgamento? Se houve a renúncia atrás. Certo. A renúncia não impede o contribuinte de apresentar o recurso. Impede a administração de apreciar o recurso. Então, ele pode apresentar, ele pode seguir com as duas vias em paralelo. Só que na via administrativa, não vai ser conhecido. Esse é o efeito da concomitância. Para que prevaleça, por fim, apenas a decisão judicial. Doutor Paulo gostaria de falar. Pode falar. Ok, eu estou lendo aqui o voto do acórdão recorrido e o que ele fala sobre a questão judicial. Sobre a contribuição ao salário e educação, a empresa ingressou com ação declaratória de inexigibilidade de tributo combinado com compensação ou repetição em débito contra o INSS. Sobre a contribuição para o SES, SENAI e SEBRAE, a empresa ingressou com ação declaratória de inexigibilidade de tributo, repetição tal, diz autuado que as verbas foram depositadas judicialmente. Ponto. É esse o contexto da linha judicial. Não se discute decadência no judiciário, entendeu? Eu acho que, de fato, pelo que está aqui nos autos, entendeu? Da decisão. A questão submetida ao judiciário não é decadência. A gente pode conhecê-la de ofício aqui, entendeu? Eu também, só para complementar, eu pesquisei alguns precedentes, talvez eu pudesse, se for o caso, colocar no voto. Mas nós tivemos, mesmo que numa interpretação diferente do que o doutor João comentou, análise da concomitância e análise da decadência no mesmo acordo. Então, eu entendo até que o raciocínio do doutor João tem todo um fundamento e talvez, né, em algum momento possa me filiar também. Mas nessa circunstância eu tendo a manter o voto nesses termos e talvez até acrescentar um precedente, alguma coisa nesse sentido, se caso houver necessidade diante dos debates aqui. Eu entendo que é necessário verificar se ele questionou a decadência no judiciário, realmente. Porque se ele não questionou a decadência, ela não foi, a gente pode apreciar. Teria que se certificar se ela realmente foi questionada, né? Mas a decadência não é matéria de ordem pública? Não, estou falando no judiciário, né? Não, mas vejamos. Porque se ele está discutindo... Eu tento entender mais ou menos como o João. A gente tem que ver o que é matéria do processo para saber se é concomitante ou não. É muito difícil ele ir lá questionar a verba, se bem que...
Eu sou um pouco reticente, eu tendo a pensar como o João. Você tá, por mais que você no judiciário não tenha questionado expressamente a decadência, a gente está tratando do crédito tributário como um todo. E se ele questionou o débito tributário no judiciário em relação ao mesmo objeto, às mesmas partes envolvidas, que no caso a União e o contribuinte, e sobre o mesmo objeto da ação, a decadência ela é uma prejudicial de mérito, né? Então você está trazendo todo você está discutindo é o crédito tributário em análise. Então, nesse caso, eu tendo a me filiar mais com a ideia do João aí. No caso de não conhecer por causa da concomitância. Doutor João. Bom, aproveitando o que o Tiago falou, isso é verdade. A decadência é um prejudicial de mérito. Então, se o mérito está sendo discutido, se o mesmo mérito está sendo discutido na ação judicial, o juiz, ao decidir essa ação, ou o tribunal ao decidir essa ação, vai ter que analisar as prejudiciais. Assim como a gente analisa aqui, exatamente como fez o Dr. Wesley, a gente analisou a prejudicial de mérito. Então, a justiça fará a mesma coisa. O que eu entendo essa é a grande questão que o Dr. Wesley colocou. O que vem primeiro? A concomitância ou a análise da decadência de ofício? Eu entendo que a concomitância já resolve. Ou seja, não dá para a gente, na minha opinião, não dá para a gente apreciar o mérito, nem a prejudicial de mérito, havendo a concomitância. Na minha opinião, a gente estaria impedido. Porque a sorte desse lançamento vai ser decidida pelo judiciário, não é por nós mais. Essa foi a escolha dele. Pois é, mas ele escolheu, na verdade, discutir assim, a incidência da verba, né, a incidência do tributo. Por mais que, no meu entendimento, seja uma prejudicialidade do mérito, ele não está discutindo lá no Poder Judiciário, ou também uma ideia nesse sentido, não é ele discutir a decadência, mas o mérito. E, tanto é que ela torna-se matéria de ordem pública de ser discutida a qualquer momento, até de ofício. Então, ela prejudica o mérito, mas, ao mesmo tempo, ela não é o objetivo do mérito. Tem digamos assim, é uma causa de extinção do crédito fiscal, mas que, enfim, ele não vai para discutir, não é o caso aqui nesse processo, ele não vai ao Poder Judiciário discutir uma decadência, ele vai discutir se incide a verba ou não. Então, eu penso, do meu ponto de vista, que daria para abordar a matéria. Tem aqui até aqui um precedente que já foi falado. A doutora Fernanda queria falar. Eu acho que para esse mês, não sei se para esse mês, mas enfim, tem processos semelhantes no sentido de não ter sido suscitada a decadência pelo contribuinte. E eu reconhecer a decadência. Apesar da discussão de mérito, eu entendo que quando você tem, acho que a gente até já discutiu isso aqui, é meu entendimento particular, que você tem como se fosse uma régua, caixinhas, né? E aí, se você está no início da régua, aqui, antes de eu passar para enxergar, que acho que a gente até teve no mês passado, que eu falei, me deixa angustiada. Eu já tive processo que, se você olhar o mérito, é muito óbvio. Por exemplo, o contribuinte, no caso X ou Y, teria direito. Mas eu não consigo chegar lá. Porque antes disso, já tem uma coisa que me impede. Então, assim, no caso de decadência, né, eu acho que é um dos fatores que você não pode chegar lá. Você impede, você está aqui ainda. Você não conseguiu ver o mérito. Então, é mais ou menos esse meu entendimento, que quando tem, é uma matéria de ordem pública, tem que ser conhecida, e de ofício, e não chega nem a olhar o mérito, nem crédito tributário. Então, acho que o Dr. Wesley vai manter, né?
Eu vou manter a posição, presidente, em relação a isso, e aí eu vou até colocar aqui algum tipo de precedente que possa vazar ainda mais esse posicionamento. Localizei aqui 2, né, não cheguei a lê-los na extensão, mas nós tivemos aqui uma questão da concomitância, restituição depois do prazo decadencial, foi discutida, e a compensação. Enfim, eu vou manter o posicionamento, presidente. Então, ficaria conhecido o recurso para dar provimento, reconhecendo a decadência total do crédito, cancelando o auto de infração. Esse é seu voto. Doutor João, como vota? Eu abro divergência para não conhecer do recurso nos termos da súmula CARF número 1. Ok. Doutor Kleber. Acompanha a divergência. Doutora Fernanda. Divergência. Doutor Paulo. Eu vou com o relator, mas eu queria fazer só mais umas observações. A ação judicial que se refere aqui, citada com concomitância, foi proposta em 2001. Esse lançamento foi em 2008, entendeu? Não se discutia decadência, e essa decadência nem era adiantada naquela época, entendeu? E isso surgiu com o decurso do prazo. É o que não é tratado naquela ação e vai ser decidido por aquele juízo, entendeu? É como eu penso nesse caso. Aí eu voto com o relator. Nesse caso, eu gostaria de mudar de voto, Sheila, essa explicação aí, para acompanhar o relator. Ok. Então, o doutor Kleber acompanhou o relator. Doutora Fernanda foi com a divergência. Doutor Paulo... Foi com a divergência quem abriu foi o João para reconhecer a decadência, não foi? Não, o doutor João, ele está reconhecendo a concomitância, súmula CARF número 1, e não está apreciando a decadência. Não, desculpe, então eu estou com o relator. Não foi o relator que reconheceu. Quem foi que reconheceu a decadência? O relator. Relator, desculpa, tá? Eu estou com o relator. Então, vamos voltar aqui. Então, o doutor João abriu uma divergência reconhecendo a concomitância pela súmula CARF número 1 e não está apreciando a questão da decadência. Doutor Kleber, vou recolher os votos de novo. Doutor Kleber. Acompanho o relator. Com o relator. Doutora Fernanda. Com o relator, eu reconheço a decadência. Isso, com o relator. Doutor Paulo. Com o relator. Doutora Letícia. Com o relator. Doutor Tiago. Por esse ponto que o Paulo suscitou e levantou, eu vou com o relator, porque aí não há concomitância. O auto de infração foi lavrado posteriormente, né, ao ingresso do contribuinte ao judiciário. Então eu vou declarar, eu vou acompanhar o relator nesse caso, pelo fato de ser a auto de infração ter sido lavrado posteriormente. Ok. Deixa eu verificar. Então, doutor Paulo, ele entrou com o processo depois que o auto foi lavrado? A ação judicial, a petição da ação judicial é de 2001. O auto foi lavrado pelo protocolo do processo em 2008, né? Mas é aquela coisa também. Mas é uma ação declaratória, né? Se ele entrou com um processo judicial anteriormente, ele automaticamente se futuramente ele for autuado, ele já abriu mão dessa instância administrativa, porque ele poderia entrar com uma manifestação de conformidade. Se aquela questão tivesse sido analisada pelos tribunais administrativos, né? Antes de entrar com uma ação judicial, né? Pois é. Não, mas isso aí não impede, aí uma coisa não prejudica a outra, não, Tiago, eu entendo que... Não, se ele entrou com uma ação judicial, ele automaticamente já abriu mão da instância administrativa, porque ele pode entrar com uma manifestação de conformidade para questionar aquilo ali. Não, ele abriu... Não, veja só, depende, que você, numa ação judicial, você vai ter, por exemplo, 3 matérias, né? Ele está discutindo 2 no processo judicial. Não, sim, nesse ponto eu entendi. Aí
Então, não necessariamente ele está abrindo mão integralmente. E aí, o que acontece, do meu ponto de vista, enfim, a gente vem acompanhando os processos administrativos, a fazenda, já vi diversos prazos serem perdidos em razão de que é ajuizada uma ação pelo contribuinte, uma ação de conhecimento, né, e a fazenda, em algum momento, por exemplo, ajuizou a ação, vamos aguardar, ver o que dá lá. E já tem decisões, e aí são vastos precedentes, dizendo o seguinte, olha, se a fazenda não lançar o crédito para fins de prevenção da decadência, ela perdeu o direito, porque lá no judiciário pode dar uma decisão N possível, e aí ela perdeu. Isso aí é muito pacífico. Então, a obrigatoriedade da fazenda realizar esse tipo de, para prevenir a decadência, enfim, formalidades do processo administrativo. Nesse aspecto, eu vou te acompanhar. Eu tenho que pensar melhor sobre a matéria, mas nesse voto agora eu vou acompanhar o relato. Doutor Paulo queria falar ainda, né? Pode falar, doutor Paulo. Não, eu esqueci de tirar a mão, estou tirando. Ah, tá. Eu vou com a divergência com o doutor João. Porque eu entendo que tem uma concomitância aí, e aí essa decadência tem que ser discutida lá no judiciário também. Então, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, reconhecendo a decadência total do crédito fiscal. Pode falar, doutor Wesley. O próximo processo, como é que ficou a votação final? Aí, vencidos os conselheiros João, Maurício e Sheila, que não conheceram do recurso, em face da concomitância. Súmula CARF número 1. Certo, doutor João? Ficou vencido a presidente? Eu e o João. Ah, tá, ok. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, reconhecendo a decadência total do crédito fiscal. Vencidos os conselheiros João Maurício Vital e Sheila Ares Cartacho Gomes, que não conheceram do recurso em face da concomitância. Súmula CARF número 1. Certo? Certo. O próximo processo é a mesma coisa, viu, Sheila? É a mesma situação, tá? Então, a Val havia manifestado, a nossa assistente, que ela precisava sair assim para meio-dia. Não sei se ela precisa sair ainda ou se for o caso, eu tenho que interromper a gravação. Pode falar. Pode falar, Val. Doutora, eu preciso interromper a gravação agora, tá? O microfone não está habilitado. Me ouvindo agora? Sim. Eu preciso interromper a gravação, tá bom? Tá, joia. Aí a senhora interrompe e inicia novamente. Tá. Obrigada. Interrompendo a gravação. Esse foi o item